carta de hoje eu tenho uma especial apreciação por ela, porque ela é o contador de histórias, né? Então, acho que a gente faz aqui é contar muitas histórias. Eu sou maravilhada com esse arquétipo, né, do contador de histórias. Eu acho que a gente estava falando dos talismãs agora, né? E os talismãs, na realidade, eles viram talismãs porque ele tem histórias para contar, né? Então, tudo na nossa vida está cheio de histórias, está recheado de histórias, né? Então, o contador de histórias, ele é algo muito profundo, né? Muito significativo dentro da história da própria humanidade, né? Então, vamos começar a ver, assim, um pouquinho dessa carta, do significado dela, né? O que ela tem a nos dizer. Eu quero colocar para vocês, assim, que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ver quando a gente vai falar de um contador de histórias é que a humanidade, né, ela não existe sem histórias. Então, nós somos uma espécie que conta histórias. Eu acho que é a única, não sei, a gente não entende a linguagem dos animais, né? Mas eu acredito que ao menos histórias elaboradas como as que a gente conta não existe, né? Então, inclusive aquele livro Sapiens do Harari, né? Ele fala que na realidade a gente cria tantas histórias que a gente cria um mundo e vive essas histórias, né? Então, eu acho que humanidade e história nasceram juntas. E então o contador de histórias é um elemento, né? Pode-se dizer um arquétipo, uma presença que vem que, lá, desde a primeira fogueira, talvez antes da fogueira, né? Eu acho que a fogueira ela tem a ver com o lugar onde as histórias são contadas. Mas a gente nasce, né, como humanidade, dessa ritualidade de contar as histórias, né? Desse, desse início onde a gente, pessoal, tem um microfonezinho aberto, tá? Se der para vocês darem uma olhada nos microfones de vocês, tem algum aberto. Então, a gente não pode falar de humanidade sem ter esse grupo de pessoas, né? Ainda quando a gente era nômade, quando a humanidade, a maioria das pessoas, ou todas as pessoas eram nômades, esses grupos que andavam, que moravam em cabanas, moravam ao ar livre, moravam na boca das cavernas, né? Faziam esse fogo, né? E faziam esse ritual de contar histórias, né? Então, era o elemento agregador, era o momento de partilhar, né? E também a mágica das histórias, né? Porque à medida que se contava histórias e se encenava essas histórias, também se revivia, e se revivendo também se fazia novas estratégias, novas possibilidades. Então, toda a questão da criatividade humana também tem muito a ver com as histórias que eram e ainda são contadas, só que hoje em dia a gente conta de outras formas essas histórias, né? Se mudou, talvez, a forma de contar. Mas tudo começou lá na beira de uma fogueira, onde se partilhava, alguém contava histórias e outras pessoas ouviam a história. E dentro das cartas da Jamie Sams, então a gente vai falar do contador de histórias, né? Enquanto uma pessoa, né, que concretamente tinha como tarefa contar histórias, né? Viajar, ir de tribo em tribo contando histórias, e um pouco como uma espécie de um Hermes, né? Uma divindade mediadora que vai levar a mensagem, né? Que vai levar notícias de um lugar para outro. Então, se a gente pensar também no contador de histórias enquanto um arquétipo, né? Ele tem
esse lugar de fazer uma mediação do conhecimento, da magia, daquilo que tem que ser dito. E é uma mediação que é muito interessante, porque o contador de histórias nas tribos norte-americanas, né, ele ia de tribo em tribo, contando as histórias, pegando novas notícias de uma tribo, levando para outra, mas também ele tinha a tarefa de preservar a tradição, e era uma tradição oral, né? Uma tradição, uma contação, o contador de história ele tinha que ter dentro da cabeça dele as histórias, né? E então, na realidade, ele, a partir dessa tradição oral, ele vai se preservando a cultura daquele povo. Né? Ela não está escrita, ela está na cabeça dos contadores de histórias. E daí, dentro dos povos norte-americanos, né, tinha dos povos ancestrais, tinha essa coisa de usar uma trança. O contador de história, ele usava uma trança próximo da testa, né, que indicava que ele era o sinal de que ele era um contador de histórias, né? Mas é interessante se a gente pensar num nível simbólico do que significa trançar os cabelos, né? Porque os cabelos, no nível simbólico, eles têm a ver assim, com a imaginação, com o mundo das ideias, com o mundo das histórias, com o elemento ar, né? Os cabelos têm muito a ver com o elemento ar. Então, que tem a ver justamente com esse mundo da imaginação, o mundo da fantasia, o mundo a leveza, né? A leveza que te leva a criar, a transformar. E daí o contador de história trança, ele faz uma trança desses cabelos, né? Uma trança dessa imaginação, uma trança desses significados, ele trama isso, né? Então, claro, a Jamie Sams não traz esse simbolismo que eu estou colocando, mas me chamou muita atenção, né? Por eu conhecer um pouquinho de símbolos, nossa, né? Eles trançavam esse cabelo como sinal de que era um contador de histórias. Então, essa trança, essa trama, né? Esses elos de relação que vão se construindo. Então, aquela informação que me chega hoje, com aquela outra informação que eu tinha antes, e esse relato, essa narrativa, né? As coisas que vão sendo narradas em relação a quem ouve. Porque também a gente se dá conta de que quando um contador de histórias conta uma história, ele não conta para o nada, né? Ele conta para alguém que ouve, e ele está em ressonância com quem o ouve. Então, o contador de história, ele inicia, né? Quando a gente está falando de povos originais, ele vai iniciar dentro da tradição oral, né? Então, tanto com os índios norte-americanos, como qualquer outra cultura, principalmente cultura nômade, né? Ou recém-fixada na terra, onde ainda não há escrita. Então, a gente vai ter essa importância muito grande da tradição oral, né? E dos relatos. E, inclusive, ele vai, nesse capítulo, vai ter uma história de como um contador de histórias, né, que é muito velho, um homem muito velho, quando ele era pequeno, como ele recebeu as histórias e por que ele foi escolhido, né, como contador de histórias, por que ele foi escolhido, né, porque ele conseguia ouvir a mensagem, se comunicar com os animais, ele tinha uma sensibilidade especial que chamou a atenção do contador de histórias daquela época, de quando ele era menino, que era um homem já muito velho, que tinha contado histórias para o avô dele, né, quando ele era menino, era um homem muito velho, e que então se dá conta de que esse menino, né, tem a capacidade de esse mundo, né, esse mundo aberto, visionário, esse mundo aberto a percepções, né, essa sensibilidade, as energias
E daí ele, então, ele escolhe o menino para ser contador de histórias. E daí ele prepara esse menino para ser contador de histórias, e daí vão dentro dessa história que ele está contando, né? Óbvio, ela não podia deixar de contar, de contar uma história dentro de um capítulo que é sobre contador de histórias, né? Então daí ela vai conhecer esse contador de histórias que conta essa história, né? E ele já é bem velho, tanto que ele tinha contado histórias, ele já era velho quando ele contou histórias para o pai dela. É bem interessante, né? Também essa união com a sabedoria, né? E daí a questão da história em si, né? As histórias que são contadas, porque as histórias têm poderes, né? Então, as histórias que são contadas, elas não são só narrativas, né? Elas tocam quem ouve de uma forma muito potente, porque as histórias elas têm, elas mexem internamente, né? Hoje vocês estavam falando um pouquinho, algumas pessoas bem mexidas com a história dos talismãs, né? Por que a história dos talismãs mexem com a gente? Porque cada talismã representa uma história. Então, essas narrativas, elas são profundamente significativas, né? Aquelas histórias que nos tocam particularmente, elas não nos tocam só porque a gente achou bonito, que achou interessante, mas porque elas mexem com um nível existencial, nós nos projetamos naquela história, né? Ela se torna significativa porque ela representa algo importante da minha pessoa. Então, é muito comum, né, nos povos ancestrais ou nos povos mais antigos, né, da antiguidade também, que a história ela tenha um sentido, né, de ensinar algo. Só que o que a Jimmy Sans coloca, né, que dentro dos povos originais, quando um contador de histórias contava uma história, ele não dava a solução de como interpretar aquela história, porque ele deixava com que cada pessoa fosse tocada, né, de uma forma singular por aquela história. E então ela coloca que muitas vezes dentro dos livros mesmo, às vezes podem apresentar lá ser um conto de fadas e depois dizer, olha, o significado desse conto de fada é esse, né? É interessante a gente entender sobre símbolos e sobre o que significam os símbolos que estão dentro, né? Refletir sobre isso. O meu trabalho tem muito a ver com isso, né? Mas também é importante a gente não dar uma resposta final sobre essas coisas para que as pessoas possam elaborar as suas visões, né? E outra coisa é que nunca tu acaba de ver todo o significado de uma história, né? Ela tem sempre coisas a dizer, coisas novas. Tanto que se tu ouve uma história hoje, e se tu ouve uma história daqui a 10 anos, elas vão ter significados diferentes, mesmo sendo a mesma história. Hoje a gente conversava, né? Que uma coisa que, lá da sacola de talismãs, né? É uma coisa que eu não dei bola naquela época e agora me dou conta que tinha valor, né? Por quê? Porque as histórias mudam, a percepção das histórias muda. Então, as histórias, né, dentro dessa perspectiva, elas têm um valor muito semelhante ao que a gente estava colocando dentro daqueles objetos que a gente guarda, só que elas não são coisas que a gente guarda em objetos, mas sim a gente guarda dentro da gente, né? E é muito importante para a identidade cultural de um povo, para o povo se reconhecer como um povo, né? Que ele tem essa memória. Então, eu muitas vezes, e até nas últimas cartas eu tenho falado bastante sobre isso, né? De que me preocupa um pouco a ausência de memória que a gente está cultivando na nossa cultura, né? Então, é super bom a gente se abrir para o novo, ter novas ideias,
Mas eu acho que não existe uma coisa mais velha do que a perseguição de coisas antigas, né? Então, quem diz assim, vamos para o novo porque o velho não vale nada, esse discurso é a coisa mais velha que existe, né? E ele tem a ver com uma pobreza de visão de mundo, né? Uma pobreza de valor, uma tentativa de tirar o poder das pessoas, né? Quando alguém diz, essas coisas do passado não servem mais para nada, a gente tem que pensar no futuro, né? Sim, temos que pensar no futuro, mas ter um pé nas nossas raízes, né? Ter asas e raízes é super importante. Então, não é negar o novo, mas sentir que esse novo vem crescendo, vem de algo que já foi plantado, né? Não negar a nossa ancestralidade para construir o novo, mas incorporá-la, né? Nos deixar nutrir, mas também não significa ficar, digamos, rigidamente preso a essa ancestralidade no sentido de que nada pode ser criado, nada pode ser modificado. Não, as coisas têm que se modificar, mas elas têm que manter a raiz, né? Existem, na nossa caminhada como seres humanos, a gente já teve coisas maravilhosas, né? E coisas e muitas vezes por discursos como esse, essas coisas foram perdidas, bibliotecas foram queimadas em nome desse tipo de coisa, né? Então, importante a gente poder valorizar as coisas da tradição para poder ser base, para criar coisas mais lindas ainda, para que elas possam ser passadas como tradição mais tarde para outras gerações que também vão preservá-las, e assim a gente vai criando virtuosamente a herança da humanidade. Então, as histórias, elas também têm a possibilidade, né, de nos provocar reflexões, né? Então, muitas vezes, em cima de uma história, a gente pode refletir. E aqui eu trouxe uma imagem ainda paleolítica, né, dos nossos ancestrais, né? Pela carinha deles, eu acho que eles são sapiens, tá? Mas assim, tem uns que tem umas carinhas meio de Neandertal, mas eu acho que são sapiens. Mas assim, a gente perceber que é graças a essa contação, né? Graças a essa tradição oral que foi passada que a gente chegou até aqui. E isso começou lá no início, né? Quando nossos ancestrais pintavam cavernas, né? Ou se sentavam ao redor de uma fogueira para se alimentar, para se aquecer, eles contavam histórias, e nessas histórias eles reviam as estratégias de caça, eles pensavam o que significava aquelas estrelas, aquele céu estrelado, eles falavam do tempo, né? Da sabedoria do tempo, das previsões, de como os animais agiam em cada estação, né? Então, tantas histórias para contar, tanta sabedoria, né, para ser contada. E também o momento da contação de histórias, né, era um momento de partilha, a partilha afetiva, de integração da comunidade, né? E aqui a gente tem uns povos nômades de agora, né, ali do deserto do Kalahari, que é um povo que eu tenho falado bastante, não lembro se eu já falei dele nesse grupo, mas que são caçadores-coletores ainda hoje, né? Então, quando a gente vai estudar os povos ancestrais, uma ancestralidade bem antiga, esse povo, né, que é o povo que eles chamam de Bushmen, né, que é o povo que mora aí no deserto Kalahari, e que eles são nômades, eles têm muita importância a questão da tradição oral, porque eles não têm como ficar carregando muita coisa, né, para se movimentar de terreno.
a outro, então as relações entre as pessoas se tornam muito importantes e a história, a contação da história, o momento de partilha são estabilizadores do grupo, né? Dão significado à comunidade. E daí, interessante também que em um determinado momento desse capítulo, a Jimmy Sans coloca que o contador de histórias ele vai adequar a história ao momento, né? Então, eu não vou contar uma história do mesmo jeito para um adulto e uma criança, né? Então, que existem formas de lidar com entre aspas, audiência com a qual eu quero me comunicar, né? Então, que a história ela tem que estar em ressonância com quem vai escutar essa história. E a própria pessoa que está escutando a história, por essa ressonância, ela está, de certa forma, participando da contação daquela história. E, inclusive, ela fala sobre quando o contador de histórias vai falar para crianças, né? E que sempre tem alguma criança que não consegue se concentrar, que não presta atenção, que fica fazendo algazarra no meio da história, e que então ela diz que o contador de histórias ele simplesmente ele não reprime a criança, não pune a criança, mas ele simplesmente não dá bola para a criança, né? Ele não dá bola, às vezes passa dias sem dar bola para a criança, não se deixa abalar por aquilo, não entra naquela energia, né? E daí que finalmente a criança acaba se dando conta que para ela poder participar, ela tem que se colocar no lugar do ouvinte e ouvir, realmente ouvir. Então, se trata, né, na realidade, de aprender a ouvir. E eu acho que é uma coisa que na nossa cultura, às vezes a gente falha um pouco, principalmente no sentido de quando o contador ele está presente, né? Existe uma coisa presencial do contador de histórias. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de ouvir na nossa cultura. E pela dificuldade de ouvir, a gente também começa a ter uma dificuldade de pensar, né? Porque o pensamento, né? Ele se nutre das coisas que a gente ouve, né? Então, é importante a gente perceber, né, que quando a gente está escutando, né, a gente está se deixando tocar, está havendo uma transformação dentro da gente. Isso nos ajuda a pensar a respeito da nossa própria vida, das nossas relações, do que a gente quer, o que a gente não quer, o que serve, o que não serve. Então, a gente pode dizer que existe uma arte de contar histórias, né? Uma forma de que contar histórias não é simplesmente contar histórias, né? Pegar uma história e dizer ela, mas é saber trabalhar com essas ressonâncias, com essa habilidade de convidar e motivar as pessoas para estar dentro das histórias. E daí eu gostaria de pensar, né, se a gente tem a fogueira e a tradição oral, né, como seria isso, né? Dentro dos povos ancestrais a gente vai ter o fogo como um momento, né, de agregação, depois do dia, de atividades, então sentar ao redor do fogo, se alimentar, se aquecer e partilhar histórias. Essa é a nossa origem, né? Mas como isso se dá hoje? Então, eu gostaria de a gente poder pensar um pouquinho como é hoje isso, né? Então, a partir da escrita, né, da leitura, então essa tradição oral, ela vai perder um pouco a potência, né? E a escrita, ela vai poder preservar as histórias. E a escrita, ela é uma coisa muito boa, né? Mas ela também provoca uma modificação, né? Então, no início não são todas as pessoas que sabem ler, e
E mesmo hoje, o fato de eu saber decifrar as coisas que estão escritas não significa que eu sei ler, né? Saber ler é conseguir compreender os significados do que eu estou lendo, né? Bom, eu acho a escrita fascinante, porque ela também, a partir da escrita, existe uma ruptura na barreira do tempo, né? Então, se eu quiser pegar Laceu, um filósofo grego, eu posso ler o filósofo grego hoje, né? E falar com alguém que pensou Laceu há 3, 4 mil anos, que pensou, que teve aquelas ideias, né? E eu posso dialogar com isso hoje. Então, na realidade, a escrita e a leitura, ela faz um outro tipo de preservação da tradição, né? E nos permite um diálogo que ultrapassa barreiras do tempo, né? E também do espaço, né? Porque a gente pode se comunicar com pessoas nos mais variados lugares a partir da escrita, desde que a pessoa fale aquela língua e consiga decifrar os códigos do alfabeto. Então, as artes do palco também são artes que contam histórias, né? Então a gente pode aí se colocar no lugar do espectador, né? Ou de quem está em cima do palco. A gente está contando histórias, né? E a gente pode também pensar aqui não só na arte do palco, como o teatro, como a dança também, né? E depois a gente tem toda a arte que se expressa por tela, né? Então, desde a tela do cinema até a tela do TV, do computador, né? E, bom, acho que isso começou lá com o rádio, né? Se a gente pensar nos anos 40, 50, 30, eu não sei se nos anos 30 já tinha, era tão popular o rádio, de repente até já, né? Mas a partir, acho que, da Segunda Guerra Mundial, principalmente, o rádio foi essencial, né? E as pessoas se sentavam ao redor do rádio para ouvir as notícias. De certa forma, né, esse rádio que dava as notícias, as pessoas se sentavam ao redor, ele funcionava como fogueira e contador de histórias ao mesmo tempo, né? Depois a gente vai ter a TV fazendo esse papel, e aos poucos começa a surgir esse fenômeno do individualismo, né, dentro das relações de convivência no nosso século, já no final do século XX também, né? E que daí vai que cada pessoa tem a sua telinha, né? Começa com cada pessoa tendo uma TV em cada quarto, depois tem cada um tendo seu computador ou tablet, e também tendo o seu próprio celular, e hoje em dia a gente às vezes pode correr o risco de fazer a relação só com a tela, né? Então, só que a gente conseguir entender que a origem disso, né, a origem dessa coisa de olhar para a tela e saber histórias, né, tem a ver com as nossas origens, né? Então, a gente tem uma coisa que tem a ver com a nossa espécie e também algo que tem a ver com arquétipos, né? E que tem a ver com, bom, ouvir as histórias e estar frente a algo que nos dá energia, né? Então, de certa forma, tanto o rádio como a TV, nas suas épocas, né? Eles serviram de fogueira. Quem sabe os nossos pequenos celulares, né? Sejam um pouco dessa fogueira também, que nos conta histórias, essa fusão entre o contador de histórias e a própria fogueira. Então, de certa forma, a gente se dá conta também que a gente está sempre contando e ouvindo histórias, que isso é a coisa mais fascinante para um ser humano, né? A gente não consegue passar quase nem uma hora da nossa vida sem contar ou ouvir alguma história. Então, tanto que às vezes as pessoas não conseguem ficar em silêncio dentro de casa porque elas têm que ligar uma TV ou um rádio para ouvir histórias, né? E se elas não têm nada, elas vão contar histórias para elas mesmas, que são os pensamentos. Então a gente está sempre, sempre, sempre contando histórias. E daí, então, assim como existe uma arte de contar histórias, existe uma arte de preservar as histórias. Então, que é super importante a gente descobrir essa arte, né? Hoje a gente estava falando disso.
Então, será que as histórias se perdem com os objetos que as contam? Ou a gente pode resgatar isso, dando significado a novos objetos, ou criando textos, criando os filmes, criando... A gente vai recontando as histórias, né? Então, como preservar essa história, né? Então, tem histórias que são muito lindas. Às vezes a gente acha que só as histórias dos outros é que valem a pena ser contadas, né? E eu chamo bastante a atenção de vocês durante os nossos percursos, né? Que às vezes vocês contam histórias maravilhosas, né? Que se vocês não contarem, não registrarem, não preservarem, elas vão se perder. E tem histórias que não podem se perder, porque elas são maravilhosas. O jeito que vocês veem o mundo não vai existir mais para frente, né? O jeito que vocês viveram a infância de vocês não vai nunca mais existir, né? Hoje se vive a infância de outra forma. O jeito que os nossos avós viveram a própria infância, a própria vida, foi um jeito diferente do como a gente vive hoje. Então, se a gente não registra isso, essas coisas se perdem, né? E tem coisas que, bom, não vale o registro, né? Mas tem coisas muito preciosas que acabam se perdendo por falta de a gente poder preservar. Então, se a gente está, né, buscando uma orientação através desse jogo de cartas, né, e nos chega essa carta, o que ela está convidando a gente, né? Então, ao meu ver, ela nos convida à alquimia das histórias, né? A gente perceber e se deixar tocar pelas histórias que a gente ouve e se deixar transformar por essas histórias, né? Não ser um ouvinte rígido a ponto de só ouvir a história como um divertimento, né? Mas deixar que as histórias entrem e nos alquimizem. Então, perceber, né, que as histórias elas têm a capacidade de nos transformar. Só que a gente vive num mundo muito cheio de histórias, né? Então, como eu disse, a gente é uma espécie contadora de histórias e vamos ter milhares de histórias para contar. Só que hoje, com a internet, com todo o sistema de comunicação que a gente tem trilhões de histórias, né? Mas temos, assim, muitas histórias superficiais, banais, histórias que são feitas especialmente para nos desviar do rumo, né? As famosas que a gente tem agora, fake news, né? Isso são histórias enganosas, são histórias criadas para nos desviar, né? Então, eu acho que a carta também convida para que a gente possa escolher realmente as histórias que nós vamos contar, preservar e ouvir, né? E que isso tem que ser olhado com atenção. Né? Toda a história que vem dentro, enlatada, né? E vazia de significado, ela é um convite para desviar o rumo, né? Então, assim, que a gente possa qualificar as escolhas que a gente faz nesse sentido também. E daí, quando vocês têm uma história bem escolhida, né? E então a ideia é que vocês possam se deixar tocar e transformar pelas ideias, pelas histórias que vocês contam e pelas histórias que vocês ouvem. Que essas ideias que vêm nas histórias, esse tocar sensível, né? Ele possa expandir a visão de mundo. O subtítulo dessa carta é expansão, né? Então, que expansão é essa? A expansão da visão de mundo. Sair do quadradinho e ver o mundo das alturas, né? Então, por isso, a trança do contador de histórias, os cabelos, né? Ter a visão de altura. E o convite é ouça e conte histórias de valor.